Então vamos nessa, você apertou o play, o Moral aparece mais uma vez, agora é hora de falarmos sobre territorialidade e extraterritorialidade, tá? Nesse assunto aqui, e eu já vou colocando aqui no meu slide também, para você acompanhar, deixa eu botar aqui primeiro, já que o meu slide está lá atrás, está atrasado, deixa eu colocar aqui, pronto, já está no local, tá? Hora da gente falar sobre aplicação da lei penal militar no espaço, tá? Hora de falar sobre territorialidade e extraterritorialidade. É importante a gente saber se o crime foi praticado em território nacional ou não foi em território nacional, tá? Bem simples esse assunto, você não vai perder tempo aqui comigo, tá? Artigo 7º, ele é diferente, o nosso Código Penal Militar, ele é diferente do Código Penal. O Código Penal, ele trata de algumas condicionalidades, tá? Em relação ao nosso tema aqui, o nosso Código Penal Militar, bem simples. Se perguntar na prova, a Lei Penal Militar Brasileira se aplica aos crimes praticados todo em território nacional, sim ou não? Sim, lógico, sem nenhuma condição, tranquilo, beleza. Vamos para a segunda pergunta, se cair na prova, e se o crime foi praticado em parte território nacional e, logicamente, a outra parte não em território nacional? Se perguntar na prova, aplica também a Lei Penal Militar Brasileira, você diz o quê? Sim também. Então, mais uma resposta, sim. E se a terceira pergunta vier, Moral, e se o crime militar foi praticado todo em território internacional, ou seja, não foi em território nacional? Vem a grande pergunta, aplica-se ou não a Lei Penal Militar Brasileira? A resposta é sim. Mais uma vez é sim. E o aluno inconformado começa a ficar angustiado e pergunta, mas Moral, vem cá, e se o militar, o agente em si, ele tiver praticado esse crime, tudo bem lá fora também, em parte ou todo em território internacional? Se ele estiver sendo processado lá fora, Moral, sim ou não? Você responde na prova. Sim, aplica-se a Lei Penal Militar Brasileira. Mas, Moral, se ele foi condenado, Moral, a resposta é o quê? Sim de novo. Peraí, Moral. Agora eu vou apelar. E se ele tiver cumprido pena, Moral, lá no exterior, sim ou não, Moral? Sim novamente. Então perceba, sem tocar no pincel, o artigo 7º, ele foi explicado, só que tem uma observação. O Brasil, quando assina tratado, convenção, quando ele concorda, ele aceita tratado e convenção, ele diz para o mundo, em lei, que ele não vai quebrar esse acordo, tá? Ou seja, ressalvado as hipóteses de convenção e tratado internacional. Então isso dá uma segurança jurídica internacional, tá? Mas veja que as respostas sempre foram sim. Agora o aluno vai fazer a melhor das perguntas. E Moral, o Brasil, ele não leva em consideração a pena aplicada no exterior? Leva sim. Observação antes de eu falar da pena cumprida no exterior e como é que o Brasil adota para aplicar a pena aqui em solo nacional, tá? Observação. O aluno podia perguntar também, mas Moral, aquele princípio do não punir mais de uma vez, o non bis idem, né? Pois é, isso é uma exceção. Isso não segue a regra aí do Código Penal, tá? O nosso Código Penal Militar vai aplicar a pena sim. Agora vamos lá. Se foi cumprida a pena no exterior, tem duas formas do Brasil ele entender, ele aceitar, ele acatar, ele considerar a pena cumprida no exterior. As duas hipóteses são essas. Nós estamos falando do tema do artigo 7º, só que somado agora ao conhecimento do artigo 8º. O que eu vou escrever, deixa eu deixar melhor aqui. O que eu vou escrever é o artigo 8º, tá? O artigo 7º, eu volto já para ele, que é o tema territorialidade e extraterritorialidade. Extraterritorialidade. Então, aqui nós podemos dizer que o Brasil adota a teoria da incondicionalidade, diferente do Código Penal. Tanto se aplica em território nacional, como em parte território nacional, como se o crime foi todo ele extraterritorial, tá? Bom, mas antes disso, você me deixa aqui, por gentileza, 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas e eu fico satisfeito. E vem aqui no artigo 8º. O artigo 8º, ele vai falar da pena cumprida no exterior.
como o Brasil ele adota, como é que o Brasil considera essa pena? Então vamos lá, Brasil. O Brasil ele pode considerar essa pena de duas formas. Primeiro, ele pode computar a pena do exterior. Então, quando ele aplica a pena, ele computa a pena do exterior. Professor, quando é que ele vai computar? Ou seja, aqui nós temos o sistema de detração da pena, tá? Como é que ele considera essa pena cumprida no exterior? Quando elas forem idênticas. É assim que ele escreve, tá? Olha, não vai esperando que a identidade é em relação tanto à espécie da pena como o tamanho da pena. Não é assim, tá? É somente em relação à espécie da pena. Então vamos imaginar aqui, ó, computa quando idêntica, quando as penas são idênticas, para penas idênticas. Ou seja, imagine que este agente ele foi penalizado e cumpriu a pena de reclusão no exterior de 2 anos. O Brasil, ele aplica uma pena aqui de reclusão de 4 anos. Aí ele faz a detração, ele faz o sistema de cômputo, tá? Ao invés dos 4, ficam 2, porque ele contabiliza os 2 já cumpridos no exterior. Entendeu como é que funciona? Legal. Agora vamos para uma outra hipótese. Mas, Moral, e se as penas não forem idênticas? Se as penas não são idênticas, a pena no Brasil ela é atenuada. Então, o Brasil ele aplica a pena atenuada. Pena atenuada quando as penas são distintas, para penas distintas. Penas distintas. Vamos imaginar, e aí eu já estou dando aula para você sobre as penas, tá? Que a gente ainda vai chegar lá. Artigo 55 e artigo 98 do nosso Código Penal Militar. Imagine que esse agente, ele cometeu o crime lá no exterior, foi penalizado e cumpriu uma pena de multa. Observação, o Brasil nem tem no Código Penal Militar a pena de multa. Não existe pena pecuniária no nosso Código Penal Militar. Então o Brasil adota aqui para ele uma pena de detenção, por exemplo. Como as penas são distintas, o que é que o Código Penal Militar ele reza? Ele diz que a pena daqui será atenuada, já que ele cumpriu uma pena pela mesma conduta no exterior. Então nós temos aqui a pena cumprida no exterior, como é que o Brasil adota esta pena lá fora, tá? Por que eu pedi para que você deixasse mais moral? O senhor não escreveu nada sobre territorialidade, prometeu para a gente que era simples e agora me vem com essa ideia de deixar 6 linhas. O senhor, então, vai escrever muita coisa. Presta atenção. Territorialidade e extraterritorialidade, muito fácil. Sempre a resposta é sim. A ressalva é para tratados e convenções. Mas você já parou para pensar que quando a gente fala de território, a gente pensa no solozinho aqui, ou no máximo naquela faixa de mar? Você já pensou nisso? Vamos imaginar aqui um crime praticado, por exemplo, em uma aeronave, um crime praticado em um navio. Pensa comigo, tá? Existe o que a gente chama de território nacional por extensão. É esse o tema que eu trago para você agora. Vamos conversar sobre território nacional por extensão. Bom, quando a gente fala de território nacional por extensão, eu estou falando dos crimes militares praticados em navios ou aeronaves. Aeronaves. Tá, você deve estar se perguntando, Moral, o navio ou a aeronave devem ser brasileiros, não é? Digo a você que não é. Não precisa ser somente em navios ou aeronaves brasileiras. Pode acontecer também de ser o crime militar praticado em navio ou aeronave estrangeiros. Só que adota-se um sistema diferente para considerar território nacional por extensão. Quando a gente diz navios e aeronaves brasileiros, não interessa aonde ele está, esse navio ou essa aeronave. Então, em qualquer lugar. Já se o navio é estrangeiro, só vale se for em local sujeito à administração militar. Em
local sujeito à administração militar. Então não pode ser em qualquer canto quando estamos falando de um navio ou aeronave estrangeiros, tá? Aeronave, tá? Não ficou muito bonito, não vai ficar assim mesmo, tá? Se o navio ou a aeronave são brasileiros, existe um palavrãozinho, que eu não gosto de ensinar o palavrãozinho não, tá? Mas você vai ler, eu não vou falar, eu tenho um envergonhamento aí, tá? Eu vou colocar rapidamente e você faz a leitura comigo, tá? Para que esse navio, aeronave brasileiro, seja considerado um crime militar em território nacional por extensão, eu preciso que esse crime militar seja praticado nesse navio. Deu para fazer a leitura? Pronto, beleza. Ele precisa ser comandado, ou eles comandados, utilizados ou ocupado militarmente. Pronto, essa aqui é a hipótese. Professor, então pode ser em qualquer lugar? Pode. Pode ser qualquer crime militar? Pode. Só precisa que ele seja comandado, utilizado ou ocupado militarmente pelo Brasil. Tranquilo? Já quando a gente fala de aeronave ou navio estrangeiro, tem que ser em local sujeito à administração. Sim. E não é qualquer crime, tá? É necessário que o crime, ele atente, que atente contra as instituições militares. Pronto, ó, nem foi difícil, tá? Com a dica do moral, você acerta na prova, tranquilo? Então aqui a gente finaliza o artigo 7º e aí vamos atrás agora, aliás, artigo 7º e 8º, tá? Eu vou entrar agora, respira comigo, respira. Uau, o que eu vou falar agora? Deixa eu ver como é que tá nosso tempo, tá? Eu vou falar com você sobre um assunto que é muito, mas muito provável que caia uma questão na prova. Pode cair uma questão tipicamente teórica, ou seja, o que eu vou escrever no quadro, mas pode cair uma situação hipotética. E aí ele traz um exemplo, sabe? João, soldado da ativa que pratica um crime contra a sargento fulano de tal, que está na inativa, ou que está na ativa, ou que está em serviço. Enfim, ele pode trazer um exemplo hipotético. Em ambos os casos, nós vamos conseguir acertar a questão. Você só precisa se concentrar. Só que o artigo 9º e o artigo 10º, ele traz, principalmente o artigo 9º, tá? Ele traz pra gente uma modificação legislativa de 2017, com relação a uma lei penal de número 13.491. Essa lei, ela teve uma importância muito grande para o direito penal militar. Mas, moral, que importância foi essa? Foi a dupla missão ou função dessa lei. E aí uma delas foi estender os crimes militares, ampliar os crimes militares, e a outra função dela foi ampliar a competência de julgamento da Justiça Militar Federal, não da estadual, da federal. Mas para você entender muito bem, eu preciso começar. É hora da gente falar dos crimes militares praticados em tempo de paz. Você está pronto? Artigo 9º, vá comigo, tá? Mas, ó, deixa eu só te mostrar o artigo 7º, tá aqui o artigo 7º. Vamos fazer aquela leiturazinha antes, só para finalizar, ó. Aplica-se a lei penal militar sem prejuízo, ó, de convenções, tratados ou regras de direito internacional que o Brasil respeita, e aí tá dizendo para o mundo em lei, nós respeitamos. Ao crime cometido, ó, em todo, em parte ou até fora dele, ainda que neste caso, ó, o agente esteja sendo processado ou até tenha sido julgado pela justiça estrangeira, tá? Não interessa. E aí vem aeronaves e navios brasileiros ou estrangeiros, é bom que se diga também, tá? Nacional por extensão, é porque o estrangeiro está no parágrafo 2º, já expliquei. E por fim vem o artigo 8º, que é exatamente a pena cumprida no estrangeiro. O que é que o Brasil adota? Já falei, é uma possibilidade. Opa, volte cá. Deixa eu botar aqui uma
uma canetinha. Há uma possibilidade de atenuar se as penas, cadê? Se a pena são diversas, penas diversas, ou se computa quando as penas são idênticas. E aí a gente entra, como eu disse, agora no crime militar em tempo de paz. Bom, para a gente entender bem o crime militar em tempo de paz, eu vou trazer você para cá, vem cá, você tem que me ver, tá? Pronto, você tá me vendo. Vamos lá. A ideia é a seguinte. O artigo 9º, ele traz logo no seu texto ali, são crimes militares em tempo de paz. Vamos lá. Artigo 9º. São crimes militares em tempo de paz. São crimes militares em tempo de paz. E aí ele começa. Olha o inciso 1. Ele vai dizer assim, aqueles crimes que estão tipificados aqui no Código Penal Militar e até podem estar em outra lei penal, só que estão descritos, definidos de modos diferentes ou nem estão. Então veja, são aqueles crimes que estão somente tipificados no Código Penal, definidos dessa maneira no Código Penal Militar. Isso significa o quê? Significa que nós estamos falando aqui, e eu já vou decifrar para você, estamos falando dos crimes propriamente militares. Os crimes propriamente militar. Como é que a gente define um crime propriamente militar? Estão definidos dessa forma somente aqui. Isso, pessoal, é o que a gente chama de conceito topográfico. É o conceito topográfico. O que quer dizer isso? Topografia é a escrita, a localização. Só está desse jeito aqui. Quer ver um exemplo? Motim. O motim você pode procurar em outra lei penal militar. Em outra lei penal. Você não vai encontrar em lei penal comum o crime de motim. O motim só está escrito no Código Penal Militar. Topograficamente, crime propriamente militar. Vamos pegar o crime de deserção. Procure deserção em uma outra lei. Você não vai encontrar. Deserção só está no Código Penal Militar. Incitação, aliciamento, só estão aqui no Código Penal Militar. Cuidado! Não confunda o que eu estou dizendo, tá? Não vai dizer, o moral disse. Não, peraí. Antes de dizer qualquer coisa, está com dúvida, me pergunte. Você tem acesso ao moral. Eu já tenho pedido a você que está assistindo a que está participando desse curso do moral, para que você mande uma mensagem para mim. Mande. Moral, eu estou no curso, tá? E aí a gente troca uma ideia, tá bom? Presta atenção. Não é porque o crime é considerado propriamente militar que ele só pode ser cometido por militar. Nananina, não. Perceba, insubmissão, artigo 183 do nosso Código Penal Militar. Trata-se de um crime que só pode ser praticado por civil. É o civil que foi convocado para ser incorporado, marcado dia, hora, local. Ele não se apresenta. Na hora não se apresentou, naquele momento ele é considerado um criminoso. E é um crime militar que só tem no nosso Código Penal Militar e quem pratica é civil. Então lembre-se, o civil também pratica crime propriamente militar. Quer ver um outro exemplo? Quem incita um militar à prática do motim. Quem alicia um militar à prática do motim ou à prática da revolta. Veja, não precisa ser um militar. Pode ser um militar, mas pode ser um civil também. Tranquilo até aí? Então nós temos no inciso 1 os crimes de uma outra forma falar. Eu estou dizendo de uma outra forma. Aí ele fala ele discorre de uma forma definindo o que é o crime propriamente militar. É um conceito topográfico e ele diz: cometidos ou praticados por qualquer agente. Praticados por qualquer que seja o agente, qualquer agente. Porque eu disse para vocês, pode ser militar da ativa, pode ser militar da inativa, pode ser civil também, por qualquer agente. Agora, quando
quando a gente chega no inciso 2, respira, porque agora o bicho vai pegar. Antes de 2017, faz um favor, vamos lá. Vamos voltar um pouquinho, volta para antes da Lei 13.491. Esqueça a Lei 13.491, ela nunca existiu, tá bom? Esqueça, estamos antes de 2017. Você sabe o que é que essa lei dizia? Ela dizia o seguinte, ó, os crimes que estão tipificados aqui, embora também estejam em outra lei. O que quer dizer isso? Quer dizer que são os crimes que estão aqui e também estão em outras leis penais. Como, por exemplo, o nosso Código Penal Militar, ele fala do homicídio simples, artigo 205 do Código Penal Militar. Coisa que o Código Penal também descreve no seu artigo 121. Ou seja, o homicídio simples, o homicídio, ele tanto está aqui como está numa lei penal comum. A gente chama esse tipo de crime impropriamente militar. Peraí, não escreve nada não, Então o inciso 2, ele ficou para os crimes que estão aqui e também estão em outra lei penal comum, tá? São os crimes impropriamente militar. Ou seja, estavam aqui também, mas também estão em outras leis penais comuns. E parava aqui. Ou seja, para ser crime militar, não escreva isso aqui agora, não escreva. Para ser crime militar, estamos antes de 2017, só se considerava crime militar se tivesse tipificado, isso crime militar em tempo de paz, se tivesse tipificado no Código Penal Militar. Se não estivesse no Código Penal Militar, não era crime militar. Se não é crime militar, lembra que há uma prerrogativa de julgamento na Justiça Militar? Pois deixa eu te dar um exemplo. Lei de abuso de autoridade. Moral, Código Penal Militar não fala de abuso de autoridade? Fala, mas só fala de abuso de autoridade militar contra militar. Não fala de militar contra civil. Se o militar praticasse, antes da Lei 13.491, se praticasse abuso de autoridade contra civil, você sabe o que é que se considerava? Crime comum. E se é crime comum, aonde era o julgamento? Justiça comum. Justiça comum. Mas, moral, mesmo se tivesse em serviço, aí veio o STJ, súmula vinculante número 172 e disse, mesmo em serviço, o policial em serviço praticou abuso de autoridade contra civil, justiça comum porque era crime comum. Eu disse era, sabe por quê? Porque veio uma lei 13.491 e disse assim, ó, peraí, vamos melhorar esse texto. E aí ele disse, o inciso 2 passa a ser escrito assim, claro que também os crimes impropriamente militares dessa lei, lógico, os crimes impropriamente militar. Entenda, crime impropriamente militar são aqueles que estão no Código Penal Militar e que também estão em outras leis penais comuns. Mas não só, além dele, ampliar quem foi a Lei 13.491. Então, a 491, Lei 13.491/17, trouxe a ampliação. E aí ele diz, olha, pode até acontecer também de crimes tipificados somente em... Deixa eu melhorar. Crimes que não estejam, que não estejam no CPM. Aqui você está conhecendo a função, a primeira função dessa lei. Primeira função. Qual é a primeira função dela? Ela ampliou os crimes militares. Ela trouxe uma ampliação dos crimes militares. Só que, pera lá, enquanto aqui praticado por qualquer agente, já aqui ele diz assim, ó, vírgula, quando praticados por.
Aí ele vai descrever como foi a prática. Então, não é de qualquer forma, não é de qualquer agente contra qualquer agente. Não, não. Tem que ter uma calma, tá? Só que aí eu quero lhe matar na curiosidade. Você quer continuar essa aula? Você quer continuar vibrando com moral? Aí você vai ter que apertar o play novamente para a gente falar por quem foi praticado e contra quem ou quem foi praticado. Aí você entende perfeitamente a situação hipotética que pode cair na tua prova, tá bom? Você está gostando da aula? Então vai lá, dá um print, tá? Marca o Moral no Instagram, marca e eu reposto a tua marcação. Manda mensagem pro Moral e eu vou ficar muito feliz, tá? Antes de eu entrar na aula, sabe quem estava gravando aqui? Na maior alegria do mundo? Professor Ticiano Lavô. Se você ainda não tem o curso de História do Ceará e o curso de atualidade desse cara, você está perdendo as questões da sua prova. Então cuida, adquire também o curso desse cara e eu tenho certeza que além de você fechar comigo o Direito Penal Militar, você vai pegar o Ticiano Lavô aí e vai gabaritar com ele o conteúdo dele, tá certo? Tamo junto, vamos pra cima porque você já sabe, para ser policial não basta ser bom, tem que ser moral.